Louvado seja Deus. Estamos gratos ao Senhor mais uma vez por estarmos na sua presença e nesta feita nós damos início ao nosso culto de ensinamento da palavra de Deus aqui na congregação Shekinah. Desde já nós queremos convidar aí os irmãos que nos assistem a também convidar outras pessoas para assistir o nosso culto de hoje. Os irmãos são de suma importância para a divulgação do Evangelho neste momento. Desde já nós também pedimos que os irmãos peguem a sua Bíblia, peguem a sua harpa cristã e também louve a Deus conosco. Neste momento o seu lar vai se transformar um lugar de adoração, um lugar de culto ao Senhor nosso Deus. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento oportuno de estarmos na tua presença para glorificar e exaltar o teu santo nome. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre aqueles que nos assistem e aqueles que ainda hão nos assistir. Que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre todas as famílias para abençoar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir agora, conjunto Asaf, louvando a Deus com os 3 hinos da harpa cristã. E você também na sua residência, também pega a sua harpa, louve a Deus conosco em nome de Jesus. Aleluia. Ministério Asaf, céu da igreja com a paz do Senhor. Hino da harpa cristã, 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, nos
Glória a Deus. Iremos louvar o 476. Quanto para Jericó, o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, secreto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar. Assim clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus me respondeu: Pai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu ao bom Jesus louvou. Quinhentos. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre, que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viver nesta pátria de eterno gozo e gozo. Quero ver
Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Os irmãos que nos acompanham, pegue a sua Bíblia, palavra de Deus, leia conosco. Nós iremos ler a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi. Porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Louvado seja Deus por isso. Nós iremos daqui a pouco trazer uma mensagem sobre a vida de Salomão, e vai ser uma bênção. Talvez você conheça alguém que esteja passando por um processo difícil agora. Eu gostaria que você convidasse essas pessoas a nos ouvirem nesta noite, porque Deus tem uma palavra de salvação, de poder e de glória para essas pessoas. O Espírito de Deus vai agir no coração de pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, agradecemos a Deus por esta palavra. Eu gostaria de pedir que os irmãos, ou todos aqueles que nos assistem, a comentar ou fazer comentários a respeito do nosso áudio, da nossa imagem, como está sendo transmitido. O seu comentário é importante para que a equipe de irmãos possa fazer os ajustes, em nome de Jesus. Eu quero orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua bênção, mas também queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelos grandes livramentos que tu tens nos concedido todos os dias. Queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos diante de ti. E também queremos te agradecer pela tua santa e gloriosa palavra, porque tem falado, Senhor, com profundidade aos nossos corações. Continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Conjunto Asaf vai louvar a Deus com mais um hino, e logo mais estaremos transmitindo a palavra de Deus. Aleluia. Ministério Asaf, está na igreja com a paz do Senhor. Eterno
Glória a Deus. Após apreciarmos belos hinos da parte de Deus, vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia na leitura oficial desta noite. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 1. Nós iremos falar hoje sobre 3 estágios da vida de Salomão. Todos nós conhecemos essa figura bíblica, essa personalidade, que é muito falada e reverenciada pela nação de Israel e também é muito conhecido no mundo cristão. Salomão, ele foi filho de Davi com Betseba, na realidade ele foi o segundo filho de Davi com Betseba, e ele reinou no lugar de seu pai. Quando ele recebe este nome, Salomão, já era uma profecia de como seria o seu reino. O seu reino seria de paz, logo o seu nome também significava pacífico, né? Então Salomão, ele teve o privilégio de falar com Deus por 2 vezes em oração, e Deus apresentou-se a Salomão por 2 vezes. As 2 vezes Salomão estava orando e as 2 vezes foi à noite. Podemos identificar isso no texto que nós lemos, aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, e versículo de número 7, e também no capítulo 7, o versículo de número 12, quando ele vai, depois que ele faz aquela oração na construção do grande templo, né? Então Salomão, ele reinou em Israel por 40 anos. Por 40 anos esse homem governou aquela nação. O seu reino foi um reino abençoado, um reino que não teve conflitos, mas foi um reino de paz. Porém, nesses 40 anos de reino, não teve altos e baixos, erros e acertos. E é através desses erros e acertos que nós iremos fazer um breve comentário a respeito. Podemos dividir a vida de Salomão em 3 estágios, que são o primeiro estágio, a sua glória, o segundo, a sua queda, e o terceiro, a sua restauração. Existem 2 pontos conflitantes que giram em torno de Salomão. O primeiro é um suposto relacionamento amoroso com a rainha da cidade de Sabá, que fica na Etiópia, e o segundo é a suposta Esses 2 pontos, eles giram em torno de Salomão e têm gerado dúvida na mente de muitas pessoas. Inclusive, esse primeiro ponto, desse suposto relacionamento com a rainha de Sabá, ela é transmitida através de uma lenda, né, que existe lá na Etiópia, que diz que ela gerou um filho dele, seu nome é Menelique, e que ele deu de presente ao seu filho Menelique a Arca da Aliança, que está perdida até os dias de hoje. Nós entendemos isso como um mito, uma lenda, que não há uma veracidade bíblica. Não existe nenhum texto na Escritura Sagrada do Antigo Testamento que possa fundamentar essa versão. A segunda versão, que é a suposta condenação de Salomão, também tem gerado dúvida na mente de muitas pessoas, porque no Antigo Testamento, pelo menos no livro dos Reis e das Crônicas, não traz uma clareza do que aconteceu com Salomão após o seu pecado. Teria Salomão morrido em pecado ou teria Salomão morrido reconciliado com Deus? Daqui a pouco nós iremos responder essa questão. Mas Salomão, ele, segundo o que nós lemos aqui no capítulo 1, e versículo de número 10, Salomão, ele chega no estágio de glória quando ele chega ao trono da nação, quando ele é consagrado rei daquela nação,
Então, a partir daquele momento, ele vai usufruir do seu estágio de glória. Deus vai falar com ele por conta da oração que ele faz para com Deus. E quando ele faz esta oração, Deus vai responder e vai se apresentar a Salomão, que é um privilégio de todos aqueles do qual Deus tinha um propósito, um chamado e um plano. Se nós fizermos uma avaliação de todas as pessoas do qual Deus tinha um plano, nota-se que Deus se apresentou de alguma forma ou de alguma maneira a todos eles. Vimos com Abraão, Isaac e Jacó, próprio Noé e outros, todas essas pessoas do qual Deus tinha um plano, tinha um projeto, Deus de alguma forma se manifestou a eles. Com Salomão não foi diferente. Então Deus se apresentou a Salomão após a sua oração e à noite, quando ele faz um pedido. A sua oração é uma oração simples, a sua oração é pedindo sabedoria e conhecimento. Ele não pede riqueza, ele não pede a morte dos seus inimigos, ele não pede nada de bens materiais. Ele vai pedir sabedoria e vai pedir conhecimento para administrar aquela nação. Isso até conflita ou contraria muitas orações de pessoas que se dizem até cristãos nos dias de hoje. Quantas pessoas estão pedindo riqueza, estão pedindo a Deus para ficarem ricos, né? Estão esquecendo de pedir sabedoria e conhecimento para servir ao Senhor nesse momento tão difícil. Então ele passa a usufruir a partir daí do seu estágio de glória. Era um homem jovem, cheio agora de sabedoria e de conhecimento do Senhor, e através da sua sabedoria dada por Deus e do seu conhecimento, ele vai julgar a nação de Israel de uma forma espetacular. A sua sabedoria ficou tão divulgada que não ficou somente ali naquele espaço geográfico de Israel, mas saiu, né, entre as fronteiras, chegando em outras nações. E com sabedoria, ele julgou uma causa que é muito famosa no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16, que é a causa de duas prostitutas que moravam em uma mesma casa, e elas duas haviam ficado grávidas. Uma delas perdeu o filho faleceu, e tomou o filho da outra. E gerou aquele conflito, aquela guerra entre as duas, e as duas foram até Salomão. Salomão, com a sua sabedoria, sabia que a mãe, ela externa um sentimento assim, diferente, né, dos demais seres humanos. E ele sabia que só tinha uma forma de descobrir quem era a mãe daquela criança, e ele pediu para que o soldado pegasse aquela criança e partisse no meio dessa metade para uma, metade para outra. Para aqueles que estavam assistindo o episódio, isso parecesse algo absurdo, mas aquilo era uma estratégia de um homem que tinha sabedoria de Deus. Ele sabia que a verdadeira mãe ia transmitir um sentimento, e aquela mulher transmitiu o sentimento, dizendo, não mata, deixa com ela. Logo ele percebeu que aquela era a mãe verdadeira da criança. E isso é um exemplo que podemos dar na Escritura da sabedoria de Salomão para resolver problemas. Mas a sua sabedoria, ela foi tão espetacular que chegou até a impressionar a famosa rainha de Sabá, da qual nós não sabemos o seu nome. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9, versículo 4, diz que a sabedoria deste homem chamado Salomão a impressionou tanto que ela entrou em êxtase, ficou como se estivesse fora de si. Ela ficou maravilhada com aquilo. Com a sabedoria que Salomão teve, ele construiu o famoso templo de Salomão, por exemplo, que hoje só existe as ruínas do muro desse templo, né? Chamado hoje de os muros das lamentações. Com sabedoria, Salomão escreveu o livro dos Provérbios, o livro dos Cantares e Eclesiastes. Porém,
eu gostaria de abrir um parêntese e fazer uma observação que o fato de Salomão ter escrito o livro dos Provérbios não significa que todos os provérbios ele foi o autor. Exemplo, Provérbios capítulo 30, versículo de número 8, aquele provérbio é de um homem chamado Agur, e muitas pessoas dizem que aquilo são palavras de Salomão, onde ele não pede riqueza, né? Mas ele pede apenas o seu sustento ao Senhor. É uma oração de Agur, e as pessoas pensam, e muitas vezes até ensinam, que aquilo é uma petição de Salomão em algum momento de oração, mas não é. Outra coisa interessante que é importante a gente salientar para os irmãos, é que quando ele escreve Provérbios, ele ainda está no auge do seu reino, ainda está novo, jovem, está naquele momento assim de glória. É o momento em que as riquezas estão chegando a ele, é o momento que ele está sendo paparicado por todos, e é o momento que ele também vai externar o que está no seu coração. Por isso que o livro dos Provérbios, também conhecido como livro dos conselhos, é um livro que transmite a sabedoria do rei, e não somente para um grupo específico, mas para todas as pessoas, não importa quem seja ela. O livro dos Cantares, por exemplo, quando ele escreve aquele livro, que na realidade é um livro romântico de Salomão, ele está apaixonado, né? Algumas pessoas dizem, mas Salomão teve tantas mulheres. É verdade, mas eu queria fazer uma observação em relação a isso também. Por que o reino de Salomão foi um reino de paz? Por que não teve guerra? Justamente por isso. Ele se relacionou matrimonialmente com todas aquelas mulheres, princesas, né, que moravam ali naquelas nações ao redor de Israel. E isso fez com que esses casamentos de Salomão trouxesse paz, alianças, ou seja, eram casamentos políticos, e não casamento mesmo, no sentido sentimental, amoroso. Mas quando você nota, quando ele escreve Cantares, ele vai escrever de uma forma romântica. Ele não vai escrever Cantares para todas as mulheres que ele casou. Não, ele vai escrever Cantares para a mulher que ele amava. Então, mas quando ele escreve Eclesiastes, ele não é mais um jovem, ele não é mais uma pessoa apaixonada, é uma pessoa totalmente diferente. Ele está velho, experiente, onde ele vai externar toda a sua vivência. A partir de então, podemos observar os 3 estágios da vida de Salomão, que foi a sua glória, a sua queda e a sua restauração. Mas Salomão, nós sabemos que, apesar da sua glória, apesar das suas riquezas adquiridas, apesar de tudo aquilo que o envolveu, Salomão ele cometeu alguns erros, assim como todos nós cometemos na vida. Salomão ele era conhecedor da Escritura, era conhecedor da lei, era conhecedor dos mandamentos do Senhor. E a lei do Senhor diz que o judeu, o hebreu, o israelita não deveria fazer alianças matrimoniais com mulheres que adoravam outros deuses, mulheres idólatras, mulheres consideradas pagãs. E é aqui que a gente vai ver a queda de Salomão. É aqui que a gente vai ver a falta de sabedoria de Salomão. O homem do qual Deus deu sabedoria, agora estava perdendo. Eu gostaria que os irmãos que estão em casa abrissem a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 1 e versículo de número 9. Aqui está a queda de Salomão. Versículo 1 diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vocês. De outra maneira,
elas irão perverter o coração de vocês para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Aqui está o erro de Salomão, aqui está registrado a queda de Salomão. Salomão vacilou na presença de Deus. Aqui começa um episódio novo na vida de Salomão. Salomão sai do seu estado de glória na presença de Deus para um estado de queda na presença de Deus. Agora ele passa a irritar ao Senhor. No versículo de número 9 diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviou seu coração do Senhor seu Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Agora é demonstrado pela pessoa de Salomão, esse homem tão reverenciado pelos judeus e pelos cristãos, a sua situação espiritual, que agora se encontrava complicadíssima. Salomão, a partir deste momento, ele vai contrariar o seu Deus, aquele que o chamou, aquele que o consagrou, aquele que ele levantou, aquele que ele deu um reino, riquezas e glória. Este momento é um momento crucial da vida de Salomão. Ele vai trocar Deus pelos deuses. Ele vai deixar de adorar a Deus para adorar os deuses. Ele vai deixar de se curvar a Deus para se curvar aos deuses. Por quê? Por causa da influência. Aquele homem que tanto influenciou as pessoas com a sua sabedoria e inteligência, com seu conhecimento, agora passa a ser influenciado pelas mulheres pagãs, mulheres que não serviam a Deus, mas os deuses, deuses que era nada mais do que a criação do coração humano. Ali era a feitura humana. Eles não salvam, eles não curam, eles não libertam, eles não falam, eles não fazem nada. São apenas imagens de escultura, criada pela imaginação fértil do ser humano. Porém, Salomão, para agradar as suas mulheres, ele vai se encurvar aos deuses delas. Ele vai sacrificar aos deuses dela. Isso vai gerar uma raiva no coração de Deus, uma indignação no coração do Senhor. O que isto significa? Quando você, quando nós pecamos contra Deus, o trocamos por qualquer coisa nesta vida, Deus fica irado conosco. Por quê? Porque nada nesta vida salva, nada nesta vida liberta, nada desta vida dá saúde, nada desta vida dá livramento, mas Deus é Criador dos céus e da terra e nos salvou. Deus é Senhor de todas as coisas e nos abençoou. Deus é grande, nós somos pequenos e mesmo assim Ele nos amou. Então não há razão para trocarmos a Deus por nada nesta vida. Aquele homem chamado Salomão, do qual Deus deu tudo, agora se coloca como ingrato na presença do Senhor. Quantos ingratos existem hoje neste mundo, que tem trocado a Deus pela cerveja, tem trocado Deus pela cachaça, tem trocado Deus pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, pelos adultérios. Quantos homens e mulheres um dia tiveram na presença de Deus, louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome, porque Deus salvou a sua vida, deu o direito de ter vida eterna no futuro, e agora estão caídos na presença de Deus, não conseguem mais se levantar, estão com a alma morta, a alma batida, o espírito sujo e imundo, porque agora estão envolvidos no pecado novamente, e o salário do pecado é a morte. Mas nesta noite o Senhor fala com você, o Senhor fala comigo, para nunca a gente ser ingrato. Quantas pessoas hoje, irmãos, pensam que estão bem na presença de Deus, porque estão desviadas e dizem assim: eu estou afastado, mas eu estou ainda na presença de Deus, eu estou no pecado, mas Deus ainda está no meu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não é diferente de Salomão. Salomão pecou e Deus se indignou. Você peca e Deus se indigna. Se eu pecar, Deus fica com raiva. Eu quero dizer para você que você tem que voltar para Jesus. Louvado seja Deus. Existe um engano no coração do ser humano,
de que ele pode pecar, ele pode cair, continuar caído, continuar enlaçado no mal, e assim achar por bem dizer que Deus ainda está no seu coração. Eu sinto te informar, meu irmão, que cada vez que a gente peca contra Deus, Deus se ira conosco, porque não há razão para pecar contra Deus, não há razão para abandonar ao Senhor, não há razão para deixar o Evangelho, não há razão para dizer não para Deus. Salomão caiu, e a sua queda lhe trouxe o desastre. Apesar da sua queda, muitas pessoas até hoje imaginam que Salomão estava arruinado, mas quando a gente lê o livro de Eclesiastes, do qual eu convido você a abrir, capítulo de número 1, versículo de número 12, a gente vê o terceiro estágio de Salomão, a sua restauração. Louvado seja Deus. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo 1 diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 12: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Quando nós lemos esse texto e fazemos uma análise do versículo de número 12, nós percebemos que Salomão, ele não morreu em pecado, como muita gente acredita. Lemos no versículo de número 1 que Eclesiastes são as palavras do pregador, filho de Davi, que foi rei em Jerusalém. Aí quando nós vamos ler o primeiro livro dos reis e o segundo livro das crônicas, nós vemos que Davi teve um filho que reinou em seu lugar em Jerusalém. Quem foi ele? Foi Salomão. E vimos no versículo de número 12, que o escritor de Eclesiastes vai dizer: eu, o pregador, fui rei em Israel. Isto significa que quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele não é mais rei em Israel, porque ele usa o verbo fui no passado. Quando ele usa essa expressão no passado, nos dá a entender que ele não é mais rei, e agora é um pregador, como ele mesmo diz: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. A partir de então, ele vai escrever este livro muito famoso até os dias de hoje, onde ele vai escrever toda a sua experiência vivida, tudo aquilo que ele adquiriu, e ele vai chegar em uma conclusão: tudo é vaidade. Agora, o homem que passou pelo estágio de glória, de riqueza, e que através da sua riqueza conquistou amizades políticas, e através da sua sabedoria conquistou povos e pessoas, ele vai agora passar por um crivo, ele vai analisar toda a sua vivência, e vai perceber que aquele estágio de glória era apenas vaidade. A riqueza que ele possuiu era apenas vaidade. O trabalho que ele fez era apenas vaidade. E quando nós analisamos essa palavra vaidade, no texto em hebraico, esta palavra significa aquilo que é oco, aquilo que é sem sentido. Ele vai transmitir para nós que tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente conquista não tem muito sentido para Deus. Por quê? Porque quando você vem a falecer, tudo isso se acaba, tudo isso se some. Então o que é que faz sentido? Faz sentido estar na presença de Deus, faz sentido louvar a Deus, faz sentido glorificar a Deus, faz sentido fazer a obra de Deus, faz sentido perseverar até o fim. Por quê? Porque é isso que vai contar para a vida do ser humano, quando ele sair
dessa vida para outra vida na presença do Todo-Poderoso. Aqui no versículo 13 ele vai dizer que aplicou o coração dele a esquadrinhar. Então vimos aqui um homem restaurado. Nós vimos aqui mais um homem idólatra. A gente não vê mais um homem servindo aos deuses dos amorreus ou dos amonitas. Não, a gente vê aqui um homem restaurado espiritualmente. Agora ele está na presença do Todo-Poderoso novamente. O que isto significa? Que não está nada perdido para você, não está nada acabado para você. Não é porque você caiu que você não possa se levantar. Não, de forma nenhuma. Quem nunca caiu na vida, quem nunca pecou, mesmo servindo ao Senhor, o que Deus está transmitindo para mim e para você nesta noite é que você que está caído, você pode se levantar. Deus não te chamou para continuar caído, mas Deus te chamou para te levantar, para te erguer, para te edificar, para te restaurar, assim como ele fez com Salomão, ele faz com você também. Porém, uma coisa que Salomão fez, que muita gente não está fazendo, está esperando Deus fazer por ele. O texto disse que ele aplicou o seu coração. Você sabe o que é isso? Ele caiu em si, disse, não vou aplicar o meu coração em alguma coisa, e você tem que aplicar o teu coração a Deus. Por quê? Porque é ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que restaura, é ele que te dá vida eterna. Enquanto você fechar o seu coração dizendo, eu não posso, eu não consigo, você nunca vai poder e você nunca vai conseguir. Mas se você pegar o seu coração e aplicar no Senhor nesta noite, você vai conseguir se levantar, porque ele vai te dar força, ele vai te restaurar, ele vai fazer você uma pessoa nova, você vai viver uma vida diferenciada. Deus vai restaurar tudo aquilo que tu perdeu. Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Salomão não morreu em pecado. Por quê? Porque ele resolveu aplicar o seu coração a observar. Você tem observado a tua vida? Tudo que ele vai escrever foi o que ele viu, o que ele percebeu com seus olhos humanos e naturais. Você tem percebido o que você tem feito? Você tem percebido o que você está fazendo? Será que nós estamos percebendo o que nós estamos fazendo? Ele analisou, avaliou a sua vida e chegou à conclusão que ele estava fazendo coisas erradas, que a situação que ele se encontrava não era aquilo que ele pensava. Quantas pessoas estão sofrendo hoje de riquezas, de glórias, mas eu quero te informar, irmão, que a palavra de Deus diz que isso aí é sem sentido. Porque quando vem a descer a cova, tudo isso vai ficar. A fama vai ficar. Os elogios do povo vai ficar. Os teus imóveis vão ficar. Os teus carros vão ficar. Tudo aquilo que você conquistou vai ficar. A tua conta bancária vai ficar. Tudo vai ficar. Qual o valor que isso tem? Para este mundo isso tem muito valor. Mas para a eternidade, nada disso tem valor. E é importante que você reflita hoje. Faça uma reflexão como Salomão fez. Ele, como pregador, ele observou, percebeu coisas e se ergueu. Muitas pessoas, por ignorância das Escrituras, têm falado coisas absurdas da pessoa de Salomão. E realmente ele fez coisas absurdas. Mas as pessoas se esquecem desse texto de Eclesiastes. As pessoas se esquecem que no final da vida, na sua velhice, Salomão se ergueu. E a palavra de Deus para você é: se erga novamente. Se levante novamente. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas você precisa se erguer. Você precisa ter uma visão diferenciada. Este homem, assim como poucos, conseguiu se levantar. Estão vivendo uma geração tão difícil em que poucos têm conseguido se levantar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, mesmo sabendo que Deus é todo-poderoso, não tem crido realmente que Ele é todo-poderoso.
que Ele tem poder de tirá-lo, ou tirar ele ou ela daquela situação. A sua fé é pouca, a sua fé é pequena. Mas eu quero te informar, meu irmão, minha irmã, que Deus está nesta noite aqui para te fortalecer, para te abençoar. Só que é necessário você acreditar. É necessário você fazer como Salomão fez, para que ele possa operar na tua vida, na tua causa, na tua família. Talvez você tenha até passado por esses estágios. Talvez agora você esteja no estágio de queda. Você um dia esteve no estágio de glória. Teve uma bênção na presença de Deus. Estava dando tudo certo para você. Mas aí você resolveu cair. Você resolveu se iludir com as coisas deste mundo. E agora está passando o segundo estágio que Salomão passou. O estágio da queda. Mas não está perdido. Você pode se levantar. Você pode se erguer. Você pode se reconciliar com Deus. Você pode fazer uma aliança com Ele nesta noite. E Ele vai te abençoar. E eu convido você que nos assiste, que possivelmente está afastado de Jesus, ou que nunca nem aceitou que Jesus é o teu Cristo, o teu Salvador, o teu Messias, o teu guardador, o teu protetor, o teu Criador. Eu te convido a aceitá-lo nesta noite. Eu convido você a se reconciliar com Deus nesta noite. Eu convido você a fazer uma nova aliança com Cristo nesta noite. Eu te convido a se lançar nos braços do Pai. Neste momento, nós iremos louvar a Deus com hino, com o nosso conjunto Asaf, e esse é o momento que você reflete, é o momento que você fecha os teus olhos aí, e olha para dentro de si. Você vai aplicar o teu coração agora em esquadrinhar, em observar o que você tem feito, quem você é para Deus. Você tem agradado ao Senhor? Você tem louvado a Deus de todo o teu coração? Você tem sido um servo, uma serva realmente de Deus? Como é que está a tua situação espiritual agora? Então é um momento de reflexão. Fecha os teus olhos aí na tua casa, no teu lar. Adora a Deus e se reconcilia com o Senhor. Aceita que Ele é o teu Cristo, o teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Adoro o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembram mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida
bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Eu certo que provas irão investida do meu pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de fazer uma oração ao Senhor pela tua vida, pela tua causa, pela tua família. Esse momento é um momento especial. É um momento que a gente roga ao Senhor. E é um momento que Deus nos responde também. Se você creu nesta palavra, você creu na palavra de Deus. E se você creu nela, então Deus vai te abençoar e agora. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu quero rogar por ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu peço uma bênção especial sobre a vida daqueles que nos assistem. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua situação, eu peço a sua bênção sobre eles, sobre ela. Deus, aqueles que estão com o coração aquebrantados, aqueles, ó Deus, que estão abrindo a sua vida para que teu Espírito Santo possa entrar, que tu venha abençoar de uma forma sobrenatural agora, Senhor. Senhor, concede o livramento, meu Deus, de morte. Repreende as enfermidades. Guarda, Senhor, a família de cada um deles agora. Deus, repreende os espíritos de trevas, de perturbação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos agora as obras de bruxaria e de feitiçaria contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para ser um baluarte, Deus te chamou para ser grande nessa terra, porque Ele é grande na tua vida. Deus não te chamou para ficar caindo, Deus não te chamou para você ficar arriado nesse lamaçal de pecado, não. Deus te chamou para se levantar, para ser mais do que vencedor. E nesta noite, porque tu abriste o teu coração, Deus vai te abençoar, Deus vai te erguer, Deus vai te fortalecer. As trevas que envolvem a tua casa e a tua família vai ser dissipada agora em nome de Jesus. Deus vai dar um livramento aos teus nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba agora a bênção de Deus no teu lar, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Sinta-se abençoado pelo Senhor. Antes de nós encerrarmos aqui a nossa transmissão, eu gostaria de convidar a todos a estarem conosco domingo, às 10 horas da manhã. Às 9, nós iremos ter a nossa sede de Messejana transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook. É a Escola Bíblica Dominical, é a lição de número 5 que diz: libertos do pecado para uma vida, para uma nova vida. E nós iremos transmitir às 10. A sede vai transmitir de 9 às 10 e nós iremos transmitir de 10 a 11. Porém,
nós não iremos transmitir novamente a lição de número 5. A gente vai fazer alguns comentários, né, que envolve o tema. Por exemplo, o tema da lição é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Mas quantas pessoas não conseguem se libertar? Quantas pessoas dizem assim: irmão, eu saí porque eu não consegui me libertar disso ou daquilo. E para ficar na igreja é errado, né, irmão? Melhor eu sair. Por que essas pessoas não conseguem? Quem é que a liberta? Pode o ser humano, com seu próprio esforço, se libertar do pecado ou não? Por que alguns conseguem a libertação e outros não? Se você quiser saber disso e muito mais, então você está convidado a estar conosco domingo, 10 da manhã, para a nossa escola bíblica dominical. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor e pedir novamente que o Senhor nos dê uma noite de paz, de bênção e de tranquilidade. Curva a tua cabeça onde você está. Senhor meu Deus, nós te pedimos uma noite de bênção. Nós te pedimos uma noite de paz. Pedimos uma noite tranquila, Senhor. Que os teus anjos possam estar ao nosso redor para nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém.